libertados e ainda servos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 17, é onde se encontra o nosso texto, que eu quero ler com vocês. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 17, diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder pregar a Tua palavra, e te agradeço junto com os outros pelo privilégio de poder ouvir a Tua palavra, que ela penetre os corações profundamente necessitados do Senhor Jesus Cristo. Todos nós temos essa necessidade, esta carência, que Teu Espírito então preencha um pouquinho dessa carência hoje com o resultado desta pregação. E aqueles que ainda não têm Cristo de jeito nenhum em seus corações, que o Espírito Santo o apresente e fale com essas pessoas e leve-as a Cristo. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nos versículos 11 e 12 deste capítulo 2, nós estamos pregando toda a epístola de 1 Pedro, o apóstolo falava para crentes, falando de comportamento de maneira geral como crentes. Dos versículos 13 a 17, ele ainda se dirige a pessoas salvas em Cristo, mas agora sobre uma maneira muito prática, abordando o comportamento como cidadãos. Então, eis aqui uma parte da Bíblia extremamente prática para aplicarmos na nossa vida, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer governo. O princípio que aqui está colocado, os princípios são muito práticos. Depois ele vai se dirigir a 3 grupos: aos servos, os que trabalhavam para outros, às mulheres, esposas, e aos maridos. E lá na frente, ainda mais 2 grupos, os presbíteros ou pastores e a jovens. Vamos ver isso quando chegarmos nos devidos momentos. Então a ordem aqui, dos versículos 13 e 14, é clara e direta. O crente deve ser submisso às autoridades constituídas. É interessante que Pedro logo se apressa a dizer, por causa do Senhor, como se ele quisesse logo deixar claro que essa submissão não era pelas autoridades em si, não era por algo intrínseco a elas que nós deveríamos nos submeter, como se elas por si próprias fossem dignas de serem obedecidas. Aliás, seria estranho se fosse assim, porque a maioria das autoridades daquela época era corrupta, imoral, pagã, idólatra, cruel e muitos outros defeitos. Quase tudo o que o cristianismo abomina, as autoridades da época praticavam abundantemente. Então seria estranho Pedro dizer, as pessoas que estão debaixo de autoridade, elas estão lá porque elas têm qualidades que a maioria das pessoas não tem, elas têm habilidades
condições morais de dirigir vocês. Não, nada disto. Vocês vão obedecê-las por causa do Senhor, só por isso. Esse é o motivo. Parece um detalhe, não é? Por causa do Senhor, mas aqui é a chave, para nós entendermos isto. Deus quer que o crente seja obediente às autoridades humanas. Por quê? Porque elas são enviadas por Ele, por Deus, constituídas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, o ensino é um ensino muito importante da Bíblia para o cidadão. As autoridades são enviadas por Deus. O apóstolo Paulo vai mais fundo do que Pedro neste assunto aqui. Eu quero com vocês a Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7. Vocês vão ver como é bem mais explicado, pormenorizado. Então, Romanos 13, de 1 a 7 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Olha aí a afirmação absoluta, quer dizer, clara, um princípio. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, quase repetição, agora por uma questão de ênfase. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, de novo, essa expressão, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, nada menos do que 3 vezes nós lemos que a autoridade é ministro de Deus. Eu não vou desenvolver em detalhes esse texto aqui de Romanos, porque eu quero voltar a 1 Pedro. Agora, pastor, é claro que fica subentendido que quando diz que a autoridade é ministro de Deus, e que ela atende constantemente a esse serviço, e que ela está aqui para punir o que faz o mal e para aprovar o bem, então é claro que está falando aqui de uma autoridade crente, fiel aos princípios de Deus. É essa autoridade que nós devemos obedecer, certo? Errado. Não. Ele não está falando só de autoridades tementes a Deus. Qualquer autoridade está incluída aqui. Todos os investidos de poder terreno estão nessa posição e estiveram e estarão enquanto Cristo não voltar, porque Deus as colocou lá. Então, isso que nós lemos se aplica a Adolf Hitler? Aplica. Se aplica a Stalin, que matou mais gente do que Hitler, em termos dos próprios compatriotas? Aplica. Saddam Hussein, mais recentemente? Aplica. Claro que aplica. Qualquer autoridade terrena está naquela função porque Deus a colocou lá. Não esqueça isto. 4 observações sobre essa questão muito importante da obediência do crente à autoridade. Primeira, as autoridades têm uma missão para cumprir, dada por Deus. Que missão?
basicamente, castigar os malfeitores e exaltar ou aprovar os benfeitores. O plano de Deus é excelente, como não poderia deixar de ser. Nomear pessoas para servirem de intermediárias entre Ele, Deus, e os seres humanos, reunidos aqui em países, nações, tribos, grupos, países, nações, estados, para que essas pessoas, autoridades, sirvam como intermediárias entre o Deus Supremo, o Deus Criador, e os cidadãos dessas nações, desses países. E esses intermediários têm a autoridade que Deus dá para castigar os que desobedecem às leis. Inclusive Romanos 13, quando fala de espada, vingador do mal, eu acho que ali é uma aprovação à pena de morte, embora seja um assunto muito polêmico, mas eu creio firmemente que a Bíblia apoia pena de morte, não obriga, mas apoia pena de morte. Aliás, recomenda, eu acho, porque ela parte do princípio que é assim. Então, porque a espada é um instrumento de ataque, muito mais do que de defesa. Então, é um instrumento de ataque. A espada, a autoridade traz a espada como vingador ou vingadora de Deus para castigar o mal. E espada mata. Então, creio eu que a autoridade tem da parte de Deus a autoridade suprema dentro, obviamente, da constituição do seu país, da sua nação, da sua cultura. Vou tocar um pouquinho neste ponto, mas de uma maneira bem em termos de princípio, é assim: a autoridade tem grande poder da parte de Deus para castigar os que desobedecem às leis e aprovar os que obedecem. É implícito, aí sim, é implícito que as leis em questão devem ser afinadas no mínimo com os princípios morais de Deus, que são gravadas na consciência humana, de acordo com Romanos 2, 14 e 16, que fala de uma lei gravada dentro da mente, do coração. Eu quero ir lá e também não vou explicar detalhadamente, mas quero dar base ao que eu estou dizendo. Deus colocou no coração humano certos princípios gerais de bem e de mal. Por isso que qualquer sociedade de qualquer época havia princípios morais. Da onde vinham esses princípios morais? A pessoa nascia com ele. Então, obviamente, vem do Criador, que inseriu dentro do ser humano este princípio moral. Romanos 2, 14 a 16, nós vemos isto. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, sem a lei de Deus. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei, estava falando da lei de Deus e falando para judeus, agora ele passa a falar para os gentios, os não judeus. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, não por aprendizado. O índio está incluído aqui, alguém que nasceu no Polo Norte está incluído aqui, lá na Antártica está incluído aqui, o esquimó nasceu com algo dentro de si, por natureza. Quanto aos gentios que não têm lei, procedem por natureza e de conformidade com a lei, não tendo lei, ele repete, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. Deus gravou algo dentro do coração do gentio, daquele que não conhecia a lei dele dada através de Moisés, não conhecia coisa nenhuma de Deus, não tinha revelação nenhuma do alto, nasceu no meio de uma selva, mas ele por natureza traz dentro de si uma lei gravada no seu coração, obra do Criador. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, a passagem continua. O que eu quero mostrar
é que presume-se que quando Deus fala de bem e de mal, Deus não, Pedro, na passagem que lemos, e Paulo, lá em Romanos 13, quando eles falam do conceito de bem e de mal, alguém poderia perguntar, mas que conceito de bem e de mal é esse? Porque pode variar. Você pode ir para uma cultura numa certa época, até na mesma época, culturas diferentes, eles vão ter noções diferentes em algumas coisas, tudo bem, mas há um tipo de noção que independe de cultura e de época, porque é uma noção que vem gravada no coração, a noção de bem e de mal. Matar um ser humano é algo que transcende a cultura e época. Você maltratar alguém, você pisar na cabeça de alguém, é algo que fere. Você trair alguém, a ideia de fidelidade, cada cultura tem a sua forma de punir até duramente pessoas que traem a confiança do outro. Talvez a forma de mostrar isso certamente muda, mas o princípio está lá. Então, quando Pedro fala de bem e de mal, quando Paulo fala de bem e de mal, não estão falando de uma maneira relativa e que cada um vai interpretar da forma que achar melhor dentro da sua cultura. Não, é conforme está gravado dentro do coração do gentio, de nós que não somos judeus. Infelizmente acontece da maioria das autoridades se tornar ela própria malfeitora. O sistema do mundo é satânico. Satanás é o príncipe deste mundo, o Deus deste século, e quase sempre ele consegue prender as autoridades para si. Ele as tem nas mãos. Eu disse quase sempre, em grande parte. Tem autoridades que são de Cristo, graças a Deus. Mas o fato da maioria das autoridades do mundo, desde que houve pecado entrando em Adão, não elimina o fato de que essas autoridades, mesmo debaixo de um jugo satânico, mesmo cegas, mesmo vivendo nas trevas, mesmo não respeitando o conceito de bem e de mal que eles trouxeram no coração, porque quando uma autoridade é corrompida ou corrompe e recebe pacotes de dinheiro no seu gabinete, aquela autoridade sabe que está pecando contra pelo menos, se ela não crê em Deus, mas pelo menos contra um princípio que ele ensina com certeza ao seu filho quando nasceu: não roube. E ela está roubando, ela ensina coisa e faz outra, então ela está pecando contra, no mínimo, a própria consciência. Então são pessoas que estão dominadas pelo pecado, não veem Cristo como Salvador, dominadas pelo diabo, mesmo assim tem uma missão divina, tem que prestar contas ao Deus até do diabo. Quer dizer que o Deus criador é Deus do diabo? É, no sentido em que ele criou o diabo, e no sentido em que ele é soberano sobre o diabo, e no sentido em que ele vai jogar o diabo no lago de fogo, no sentido em que ele comanda os destinos do diabo. Então, nesse sentido de Deus como aquele que é soberano, criador, todo-poderoso, sim, Deus é o Deus do diabo. Mesmo assim, então, essas autoridades, com toda sorte de erros, de falhas, de moralidades, de morais e físicas e de todo jeito, políticas e tudo mais, vão dar contas a Deus pelo que fizeram. Cada traição ao povo, cada pacote recebido no gabinete, cada traição, cada vez que desobedeceram pelo menos a própria consciência, por esta lei implantada por natureza dentro deles, vão prestar conta ao Deus que os criou. Segundo ponto, obedecer às autoridades não significa obrigatoriamente concordar com elas, nem apoiá-las. Deus não está perguntando, ou não está dizendo aqui, vocês obedeçam às autoridades que creem no capitalismo. Porque as comunistas, vocês podem deixar de lado, não obedeçam, porque eu não gosto de comunista. Nem entra aqui.
Não fala nesse aspecto, se é democracia, se é ditadura light ou ditadura pesadíssima de mandar matar. Não entra nesse detalhe. Então, o que nós temos que obedecer? Temos. Agora, obedecer até quem faz o mal, visivelmente, uma autoridade absurdamente cruel e maligna, sim. Sim. Não significa que nós estamos obrigados a obedecê-la em tudo, e nem que ela está certa em tudo que faz, claro, e muito menos que Deus está aprovando o que ela está fazendo. Não. Ela continua sendo ministro de Deus, sim, porque continua tendo uma obrigação, uma responsabilidade, e vai dar contas por aquilo. Nesse sentido é ministro de Deus. Está sendo um péssimo ministro, mas e vai dar contas à autoridade que ele colocou naquela autoridade, a autoridade suprema de Deus. Vai dar conta, sim, mas não quer dizer que está fazendo o que Deus aprova. Então, quando uma autoridade faz algo errado, ela pode e deve ser denunciada, até mesmo punida. Mesmo que uma autoridade seja ministro de Deus, Deus usa meios humanos para confirmar ou depor essa autoridade que Deus colocou. Há N formas de Deus constituir e introduzir alguém num posto de autoridade. Há mil maneiras. Então, o crente não deve pensar que está desobedecendo a Deus pelo fato de ele criticar, até de uma forma dura, e se opor a um certo governo. Agora, é importante observar que existem meios lícitos e reconhecidamente éticos, legais, para se fazer isto. Então, se opor a uma autoridade ou denunciar uma autoridade que não está sendo fiel aos princípios de Deus ali, pode parecer uma incoerência, mas não é incoerente desde que você a obedeça. Você segue as leis daquele país. E ao mesmo tempo diz, quem está no comando está fazendo errado, vamos substituir, deve ter outro, vamos colocar outro. Agora, fazer isso de uma forma digna, aceitável. Sei lá, falando hoje em termos de século XXI no nosso país, fóruns de debate, artigos de jornais, entrevistas, votos. Um voto, você vota para uma autoridade tal sair e entrar outra. Então aquela autoridade é ministro de Deus, você está votando contra ela, então você está votando contra Deus. Não, isso é misturar as coisas. Porque, repito, o próprio Deus deu maneiras aprovadas pela nossa consciência, que por sua vez é baseada na palavra de Deus, para se opor a essa autoridade, mas de uma maneira lícita, digna, ética e aceitável. Então, não vou entrar em questões mais particulares, que são difíceis essas questões e varia muito de caso a caso. É o crente entrando numa greve, o crente entrando numa passeata. É o momento de parar e examinar os ângulos que envolvem aquela questão, aplicar os princípios aqui e o crente tomar uma decisão. Não há um princípio geral, errado o crente participar de uma greve, errado o crente participar de uma passeata, abaixo o governo tal, abaixo isso das autoridades, errado ou é certo? Vamos ver, um minutinho, vamos conversar, senta aqui, vamos conversar, quem é a autoridade, o que está fazendo, quais são os seus motivos para fazer isso, quem é que está lá naquela passeata, quem está por trás dessa passeata, que muitas vezes a passeata é liderada por pessoas que estão pessimamente intencionadas, talvez pior do que as autoridades que estejam lá, só querem o lugar delas, e às vezes a massa é simplesmente um poder de manobra dos líderes. Então vamos examinar mil coisas, aí o irmão, a irmã decide, eu vou participar desta passeata, que eu considero digna, lícita, e eu me oponho a essa autoridade, ou essas autoridades que estão aí. Ou então, não vou participar desta greve. Essa greve não está me cheirando bem, no sentido de princípios de Deus, quem está na frente, o motivo que estão colocando, está arranhando a minha consciência. Não participe. É isso. Então, o importante é o crente, não é decorar regrinhas,
É impressionante como tem crentes que chegam querendo decorar. Pastor, isso aqui é permitido ou aprovado? Agora é muito cômodo eu chegar assim, permitido. Ah, obrigado. Ou então, não é permitido não. Ah, obrigado. O pastor disse agora, pastor, se entenda com Deus, porque ele me orientou, é o meu pastor. Nesse sentido, você trate de aprender os princípios da palavra de Deus, porque a palavra de Deus que eu conheço e que estou pregando é a mesminha que você conhece e tem na sua mão e estuda, e também tem inteligência e tem condições de estudar e aprender. Tudo bem, tem as chamadas, tem os dons que Deus dá para pregar e coisas assim, mas a responsabilidade de aprender princípios para aplicar na sua própria vida é sua, não é minha. A minha é ensinar e lhe exortar, mas eu não vou aplicar por você, não, e nem vou assumir a responsabilidade por você, não. Eu vou mostrar os pontos e dizer, eu faria assim, assim, assim. Terceiro ponto, todo cidadão deve respeitar a autoridade. É difícil, né? É difícil, mas é assim. Então você respeitar certas autoridades que têm andado por aí em todo o tempo, não é hoje, não estou apontando só para hoje, sempre. Você respeitar é muito difícil, porque às vezes você fica revoltado até pela forma anticristã com que muitas coisas são colocadas para funcionar, e posturas e tudo mais, mas eu acho que piadas grosseiras, deboches contra autoridades, charges desrespeitosas com relação a autoridades constituídas, gente, isso fere esse princípio bíblico, fere. E quando eu digo que é duro, esse aspecto é difícil, eu estou falando por mim mesmo, é muito difícil, muitas vezes eu respeitar certas autoridades, eu não achar legal ver uma charge criticando duramente alguma coisa razoável, e que é para ser criticado mesmo, mas na forma do deboche, do desrespeito, está errado. Então você se opor de uma maneira séria, como já coloquei, sim, mas na base do desrespeito, aí já é motivo de você examinar melhor suas intenções e seu coração. Quarto ponto, é que, isso é importantíssimo, a obediência à autoridade tem limite. Ainda bem. Qual é o limite? É quando eu não concordo com o sistema político dele? Não. Ah, já sei, é quando ele está fazendo coisas que não combinam com o que a Bíblia manda, está roubando direto, mentindo ao povo, já está todo mundo vendo isso, pronto, é o limite. Não, o limite é quando ele manda você fazer, ele ou elas, as autoridades, pode ser uma autoridade coletiva, um congresso, por exemplo, através de uma lei, fazer algo contrário aos padrões de Deus. Aí chegou o limite. Isso é muito claro em duas passagens que eu vou ler, não vou desenvolver, mas apenas quero lembrar a vocês. Onde é que tem isso na Bíblia? Está aqui. De uma maneira mais concentrada, podemos ver isso em outras passagens, mas em Atos capítulo 4, versículos 18 a 20. Atos 4, 18 a 20. Tratando-se aqui do início da igreja cristã, no caso dos apóstolos. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus, o sinédrio aqui, autoridade religiosa máxima da época. Mas Pedro e João, homens simples, lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Olha o contraste, vós, autoridades constituídas por Deus de um lado, e o próprio Deus do outro. Há uma discordância. As autoridades estão mandando eles fazerem uma coisa que fere diretamente o que este Deus aqui mandou. Pronto, chegou o limite. Então vem essa passagem clássica.
pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não vamos obedecer autoridades, vossas excelências. Não vamos obedecer. Passou do limite. Estão abusando do que Deus mandou vocês fazerem como ministro dele, Deus. 5, 27 e 29, passando a página aqui, ainda no início da igreja, capítulo 5, 27 a 29, eles estavam presos, mandaram chamar, trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, de novo, e o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima, interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no caso de Cristo. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, Jesus, né? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Mesmo princípio, não vamos obedecer vocês. Então, novamente fica com você analisar isso. Em qualquer momento da sua vida em que você encontra-se com a autoridade humana de um lado e Deus de outro, você pode e deve desobedecer a autoridade humana para obedecer a Deus. O país se encaminha para situações esquisitas, e é óbvia a vontade, a pretensão do Congresso e de autoridades altas em entrarem em áreas realmente de consciência, em áreas religiosas / espirituais. Estão realmente muito assanhados, muito excitados para isso, em alguns pontos de comportamento. Estão quase sem se controlar, estão avançando. É visível isto. E os crentes olhando, e cada um tentando fazer o que pode, manda uma carta, um abaixo-assinado, ou fala, cada um da sua forma, mas vai entrando. Se um dia nos proibirem de nos reunirmos para adorar a Deus, nós iremos desobedecer. Nós iremos desobedecer. Se um dia nos proibirem de pregar a Bíblia inteira da maneira como a Bíblia ensina, nós iremos desobedecer. Fique claro, público, para todo mundo ouvir: nós vamos desobedecer, mas vai dar cadeia, pois que dê cadeia, mas nós vamos desobedecer, porque chegou a hora exata em que Pedro trouxe esse grande princípio, inspirado pelo Espírito Santo: antes importa obedecer a Deus do que a homens. Então, homens, não se metam, como autoridades que vocês são, não se metam a mandar crentes fiéis a pregarem uma Bíblia diferente da que ela é, e a proibirem esses crentes de adorarem a Deus da maneira como eles querem adorar. Não se metam, porque vocês vão ser desmoralizados. Não, desmoralizados vão ser os crentes que vão desobedecer e vão para a cadeia. Quem diz que ir para a cadeia, obedecendo a Deus, é uma desmoralização? É uma honra diante de Deus e diante do povo de Deus, o povo real, não os evangélicos, que evangélicos não são povo de Deus, pode ter um conteúdo deles que são, mas os crentes salvos em Jesus Cristo. Então, diante de Deus e diante do povo verdadeiro de Deus, independente de denominação de igreja A, B ou C, mas é uma honra para a cadeia, obedecendo a Deus. Pedro foi várias vezes, acabou morrendo de cabeça para baixo. Não diz a Bíblia assim, mas conta a história, não sei se foi. Então é interessante como a Bíblia, a mesma Bíblia que diz para nós obedecermos às autoridades, ela mostra claramente que não é uma coisa aloucada, não é uma coisa doida, sem sentido, maluca,
absolutamente tem explicação, tem lógica, tem limites. Leiam um pouquinho da história da igreja cristã, da verdadeira igreja cristã, para vocês verem o princípio de Pedro sendo aplicado até ao ponto de serem queimados, de serem mortos por espada, de serem afogados, e todo tipo de morte que se queira imaginar, crentes passaram. Por quê? Porque não iriam obedecer às autoridades, fazendo com isso uma desobediência a Deus. Não iriam. Versículo 15, voltando então a 1 Pedro, capítulo 2, agora o versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pedro assume que, independente do comportamento pessoal dos reis da época, as leis eram moralmente justas e eram razoáveis, dentro daquela consciência implantada na mente humana, como já comentei, e que quem obedecesse a elas, a essas leis, estaria com isso praticando o bem. Isso tem sentido porque realmente muitas leis eram moralmente aprovadas por Deus. Não matar, não roubar, pagar os impostos, tudo isso era de acordo com os princípios de Deus. Então, o que Deus queria era que o crente, ao obedecer à autoridade, praticasse o bem, e com isso, com a prática do bem, tirasse o motivo de se falar mal dele, ou seja, fizesse emudecer a ignorância dos insensatos. Insensato aqui é sinônimo daquele que é inimigo, adversário ou hostil ao crente, por ser crente, pelo comportamento fiel a Deus. E ainda hoje essa regra funciona muito bem. A melhor maneira de você se defender de quem o persegue, embora hoje nós não tenhamos, pelo menos até hoje, uma perseguição física, política de prender na cadeia, mas há uma perseguição social, familiar, profissional muito grande por parte daquele que quer ser fiel, não por ser evangélico, mas por parte do crente fiel a Deus. Há perseguição independente de religião chamada cristã, de evangélico ou não, mas há perseguição em termos de gozações, em termos de acusações de ser legalista, de ser exigente demais, de ser radical, de não ter amor. Então, o crente que quer ser fiel, ele vai ser perseguido. Se isso não for assim, a Bíblia está errada, porque é uma afirmação clara, literal do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo. Então, aquele que quiser ser fiel, vai ser perseguido. Se você é um crente fiel e não tem perseguição nenhuma, tem uma coisa errada. Se você é um crente fiel e não encontra nenhum tipo de oposição, tem uma coisa errada com a maneira de você ser crente. Então, a melhor maneira de você se defender de quem o persegue, seja de que tipo for essa perseguição, é sendo correto em tudo. Isso é um segredo de ouro. Ser correto em tudo. E mais, vai haver ocasiões em que a melhor maneira de expor o evangelho a pessoas existentes, hostis, é deixar de falar o evangelho a elas, que não querem ouvir e se tornam agressivas, deixa de falar e simplesmente mostra o modo de viver. Pedro diz isso explicitamente lá na frente, com relação às esposas, para ganhar os maridos não crentes apenas pelo próprio comportamento. Esse é um princípio bíblico. Então, não dá para pregar o evangelho para alguns do mundo, não querem ouvir, elas estão lhe perseguindo, estão lhe gozando, estão lhe ridicularizando, é isso, então, e cada vez que você fala piora, não fale. Ah, que pena, que coisa triste, eu não poder falar o evangelho para o fulano, para ciclano. Não, não fique triste não, porque você pode viver o evangelho para ela. Viva o evangelho. Pedro disse exatamente isto: viva fazendo o bem, obedeça às autoridades, naquilo que as autoridades não estão contra diretamente a Deus, obedeça-as,
E fazendo assim, vivendo, você vai emudecer, vai calar a boca daqueles que lhe hostilizam. Versículo 16: como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Por que será que Pedro puxou aqui a ideia de liberdade? Não é incoerente com a ideia de obedecer às autoridades? Eu acho que é de propósito que ele puxa o contraste. Penso eu que é para mostrar a necessidade dos seus leitores, mostrar que a necessidade de obedecer à autoridade não é o fator mais importante na vida deles. Ai, que coisa chata, mesmo convertido a Cristo, eu tenho que ser obediente às autoridades, eu tenho que ser submissa, a minha vida vai ser uma vida de submissão, o tempo todinho obedecendo a essa turma que está aí e tal. Não. Olha, essa submissão que você deve às autoridades, mas ela deve ser uma coisa pequena na sua vida, quase circunstancial. Sabe por quê? Porque você em Cristo foi liberto. O que deve estar na sua mente, no seu coração, não é a ideia de você ser um servo de uma autoridade corrupta, um servo ou alguém submisso à autoridade. Não. Que mas o que deve pesar na sua mente é o fato de você ter recebido uma liberdade muito mais abrangente, muito mais significativa, muito mais influente na sua vida, uma liberdade que vai lhe gerar, ou como resultado de ter sido gerado em você, uma vida eterna, nova. E é por essa liberdade que você deve ser conhecido, que você deve ser caracterizado, como se Pedro dissesse: eu não quero os crentes sendo conhecidos como alguém que tem que obedecer à autoridade, assim, achando ruim, assim, não obedece aqui achando ruim, por outro lado está muito satisfeito da vida, porque eu sou liberto, meu amigo. Eu sou liberto. Eu sou um homem de liberdade. Eu sou uma mulher, ganhei minha liberdade com a minha conversão ao Senhor Jesus Cristo. Independente do governo que está aí, independente de quem eu tenho que me obedecer, se é o partido A ou o partido B, se é um congresso bom, um congresso ruim, tudo bem, vou obedecer enquanto não ferir alguma coisa diretamente com Deus. Mas isso aí não me caracteriza não, porque eu sou alguém liberto. Mas liberto como? Eu fui liberto pela verdade do Evangelho. Não vou ler a passagem, não quero me estender mais, mas Jesus disse que nós conheceríamos a verdade, e a verdade vos libertará. Então o crente é liberto pelo conhecimento da verdade do Evangelho. O crente é libertado do pecado, do poder do pecado na sua vida. Romanos 6, 17 e 18, não vou ler. O crente foi libertado do império das trevas, pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos libertos pelo Pai, que nos levou até o reino do Filho dele. Libertos. É assim que você deve pensar de si mesmo e se apresentar ao mundo. E agora vocês têm a capacidade que o Espírito Santo dá a vocês, Pedro dizendo, ou dá a nós crentes, de agradarmos a Deus, de resistirmos ao pecado, pelo menos com muito mais intensidade do que antes, não de uma maneira 100%. E uma prova de liberdade que nós temos enorme é adorar livremente a esse Deus do nosso coração, até preso, se for o caso, na véspera de ir para uma fogueira, mas o coração está livre, o corpo amarrado, algemado, nos grilhões, mas a alma, pegue a alma de alguém, experimente, mande uma autoridade maior que seja, pegar o coração de alguém e aprisionar o espírito de alguém. Não, só Deus pode fazer isso. O próprio Satanás faz isso, mas de uma maneira ainda limitada ao que Deus permite. Então a nossa liberdade é de adorar livremente a este Deus. Então a submissão à autoridade humana, mesmo importante, mas ela deve ser um detalhe na vida dos crentes. A liberdade que Cristo obteve para nós é muito mais importante do que tudo isto. Agora, não, isso é importante, não abuse desta liberdade, confundindo com libertinagem, com a prática
livre à vontade do mal. Não. Apesar de livres, nós somos servos de um Deus santo. Então vem essa pergunta, e com ela eu vou terminar. Essa liberdade, então, que Cristo nos deu, a verdade nos deu ao conhecermos esta verdade, que o Pai nos deu, arrancando do império das trevas, toda essa liberdade não cai por terra com o fato de nós sermos servos de Deus. Ora, nós trocamos uma escravidão pela outra. Alguém muito racionalista poderia pensar, e até com uma certa lógica humana, porque a palavra servo no grego é doulos, que pode ser servo, pode ser escravo, pode escolher. Ah, bom, então é só jogo de palavra, já entendi tudo. Você prega que eu vou ser livre do diabo, livre do mundo, livre do pecado, mas vou ser escravo do outro. Eu troquei só de senhor, de quem toma conta de mim, de quem me escraviza. Não é bem assim, porque a natureza da escravidão, a natureza da servitude, quando se fala de uma servitude ao diabo, de uma servitude ao pecado, é absolutamente diferente de uma servitude ao Deus Santo. Totalmente diferente. A nossa liberdade, ela, mesmo sendo dentro, que tinha que ser dentro de uma esfera de satisfação ao Deus Criador, porque na hora que deixasse de ser, Deus teria deixado de ser soberano sobre nós. Vocês estão arrancados do império das trevas e estão soltos. Façam o que vocês quiserem, vocês agora estão completamente livres, nem me deem satisfação um minutinho. A partir deste momento, duas coisas acontecem. Primeiro, Deus deixou de ser soberano na vida deles, dessas pessoas, o que é impossível. Segundo, essas pessoas vão ser extremamente infelizes, mesmo que libertas do pecado ou libertas do diabo, mas sem estarem debaixo da autoridade. E autoridade se traduz também em orientação, em proteção, em tomar conta. Não estar debaixo desta autoridade de Deus é um pesadelo para quem entendeu pelo menos um pouquinho quem é este Deus. A benignidade deste Deus, a bondade deste Deus, o amor deste Deus que enviou o Filho dele para morrer por nós, e o fato até existencial, filosófico, que nós somos criatura dele. Então o ser humano foi criado primariamente para estar em função deste Deus, adorando este Deus, servindo este Deus, obedecendo este Deus, dando satisfação a este Deus. Adão, pois não, Senhor, não coma daquele fruto. Sim, Senhor. Isso é obediência. Então Adão era um pobre coitado, já nasceu escravizado ao Deus Criador. Não é assim que se olha. Ele tinha o privilégio de ter a presença do Deus Santo, Criador, passeando com ele, como diz lá em Gênesis, lá na viração do dia, num certo momento, Deus estava com ele lá, a presença do próprio Deus. Então é um Deus que manda e que quer obediência, que exige a obediência, mas para o bem daquela criatura. A própria função daquela criatura é servir e adorar esse Deus. Então o grau máximo de liberdade humana é nós termos uma mente livre e um coração desejoso de obedecer, estar debaixo de tudo que esse Deus tem para nos dar. Esse é o sentido máximo de liberdade humana, que o ser humano é escravo do pecado e ele sofre com o pecado. Todo começo de ano ele pensa assim: eu não vou mais adulterar, eu sou casado, faço uma coleção de revista Playboy lá no meu escritório, isso é uma vergonha, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais mentir, eu não vou mais fazer aquilo. Está ferindo aquela consciência, depois ele faz tudo de novo, continua ferindo,
Isso é escravidão. É você fazer o que não gosta, o que não quer, pode até gostar numa certa superfície, mas lá no fundo está violentando a própria alma. Isso é liberdade? Como eu já ouvi várias pessoas dizerem, vocês crentes, não é pena. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Isso é lá religião? Não está entendendo nada com nada alguém que comenta assim. Porque ele não entendeu que ele próprio é um miserável escravo da carne, do que não presta. O crente gosta. Quer ver uma coisa que o crente reclama muito? Bom, pelo menos eu. É que Deus não é mais Senhor da minha vida do que é. Eu vou dizer de outra forma, porque Ele é Senhor da minha vida, o máximo. Eu não sou o servo que deveria ser. Senhor, por que Tu não me santifica de uma maneira tal que eu seja ainda mais escravo de Ti? Essa reclamaçãozinha eu vou levar lá para o céu. Por que Tu não me santificas mais? Porque eu estou achando pouco o jugo leve e suave do Teu Filho Jesus Cristo. É pouco. O que Ele manda sobre mim, o que eu obedeço a Ele, não está me satisfazendo, porque mesmo crente, eu sou um miserável de um pecador, já perdoado, sei que vou para o céu, mas todo dia eu Te ofendo, todo dia eu ofendo a mim próprio, pecando, que coisa terrível. Então, eu queria ser mais escravo Teu, por favor, domina mais sobre mim. Então é o que eu falei, eu acho que essa deve ser reclamação de todo crente. Todo crente sério, que entendeu o mínimo disto. Então você quer comparar a escravidão com escravidão? Agora, se você insiste em dizer, os crentes apenas trocaram de jugo, pois está bom, então foi. Que foi? Mas não é para falar desta forma, porque está confundindo uma coisa com a outra. Que jugo, que soberano nós conseguimos pela graça da fé no Senhor Jesus Cristo. Versículo 17, encerrando. Pedro resume então tudo aqui. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Interessante notar que a nossa consideração deve ser a todos, o amor deve ser a todos, não às autoridades, mas a todos. E a obediência, sim, às autoridades dentro do contexto que eu expliquei. Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender melhor o valor desta liberdade que Cristo nos deu. Uma liberdade que custou o sangue dele na cruz. Nós somos libertos porque Ele derramou o seu sangue na cruz. Mas Ele nos libertou para nos trazermos para o senhorio dele, graças a Deus. Pesadelo se não fosse. Vocês estão livres? Vão e cuidem de vocês. Não, Senhor, não, pelo amor de Deus, literalmente, não mais como expressão idiomática, mas literalmente, pelo amor de Deus, Senhor Jesus, não me libere, deixa eu ir atrás de Ti, como aquele homem que Ele curou, deixa eu ir atrás de Ti, por favor, não me deixa. Esse é o sonho do crente, é o sonho, está cada vez mais com vontade de obedecer a Cristo, com poder espiritual, isso é poder de obedecer ao Senhor Jesus Cristo, e quanto mais obedece, mais se sente livre, e quanto mais se sente livre em Cristo, mais quer obedecer. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por estes princípios Teus, tão claramente explicados na Bíblia. Não precisa ser nenhum PhD, que eu não sou, nenhum erudito nas línguas originais, que eu não sou, para explicar isto, para entender isto, basta estudar a Tua palavra, com a orientação do Teu Espírito, para poder aprender, e do aprendizado à prática também, basta resolver praticar, e pedir ajuda ao Teu Espírito, que nos ajuda até um certo ponto, é um mistério para nós,
a quantidade de ajuda que Ele nos dá nesta vida, porque gostaríamos de nunca pecar mais, mas ainda pecamos, e nunca a responsabilidade de um pecado está sob o Teu Espírito, que se recusou a nos ajudar mais, negativo. Responsabilidade sempre será nossa, 100% nossa. É o contrário, cada pecado que nós deixamos de fazer, porque temos poder para isto, é creditado a Teu Espírito, que nos ajuda muito. Obrigado pela orientação de obedecer às autoridades constituídas, da forma como a Tua palavra ensina. Obrigado pela liberdade em Cristo, espetacular. Obrigado pela servitude em Cristo, mais espetacular ainda. Obrigado por todos esses presentes do céu, que nós recebemos graciosamente, através da fé no Senhor Jesus Cristo. E opera nos corações de quem ainda não tem essa liberdade em Cristo, ainda são escravos do diabo, escravos da carne, escravos do mundo, pensam que são livres, coitados, e olham para os crentes com pena, até sinceramente, com pena, porque são tão podados de fazer as coisas gostosas dessa vida, como se fornicar, fazer imoralidade, e ambicionar, e invejar, como se isso fosse coisa gostosa. Isso faz o mal e cada vez mata mais, como se possível fosse matar o que já está morto. Salva pessoas nesta situação, dá-lhes essa liberdade e essa servitude em Cristo. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém.